Foi numa quinta-feira de abril que meu mundo desmoronou. Lembro como se fosse hoje. O céu de São Paulo estava carregado, ameaçando uma daquelas tempestades que transformam a Avenida Paulista num rio caudaloso. Eu tinha saído mais cedo do escritório de advocacia onde trabalho há 15 anos para fazer uma surpresa a Fernanda. 15 anos de casamento mereciam pelo menos um jantar no Terraço Itália, pensei, ingênuo como só um homem apaixonado consegue ser. Cheguei em casa com um buquê de rosas vermelhas, aquelas caríssimas que comprei na floricultura do Shopping Jardins. A chave girou na fechadura, e antes mesmo de abrir completamente a porta, ouvi risos vindos da nossa sala. Não era o riso da Fernanda vendo alguma bobagem no celular. Era um riso diferente, mais solto, mais íntimo, daqueles que ela não dava mais comigo há anos. Congelei na entrada. Um homem estava sentado no nosso sofá, aquele que compramos juntos numa liquidação da Token Stock. Alto, com o cabelo grisalho bem cortado e um relógio que brilhava no pulso. Daqueles que custam mais que meu salário de um mês. Fernanda estava inclinada em sua direção, com aquele vestido verde que eu tinha dado no aniversário dela. Seus olhos brilhavam de uma maneira que há muito não via quando olhava para mim. "Ricardo!" ela exclamou, levantando-se num pulo como se tivesse levado um choque. O homem também se levantou, ajeitando o paletó impecável. "Esse é o Marcelo, meu novo cliente da incorporadora. Estávamos discutindo o projeto do Jardim Paulistano." Marcelo estendeu a mão com uma confiança irritante. "Prazer, Ricardo. Sua esposa é uma arquiteta brilhante." Apertei a mão dele com mais força que o necessário. Minha mente registrava cada detalhe. O batom vermelho dela, que normalmente só usava em ocasiões especiais, o vinho aberto na mesa de centro, 2 copos pela metade. Não havia plantas ou projetos à vista. Apenas 2 adultos discutindo negócios num sofá, muito próximos um do outro. "Achei que você só voltaria depois das 8, Fernanda comentou, pegando sua bolsa como quem quer criar uma distração. Marcelo já estava de saída. "Claro", ele disse, olhando para o relógio caríssimo. "Tenho outro compromisso. Nos falamos amanhã no escritório, Fernanda." Quando a porta fechou atrás dele, o silêncio pesou entre nós como concreto fresco. Fernanda começou a recolher os copos, evitando meus olhos. "Há quanto tempo ele é seu cliente?" perguntei, ainda segurando as flores que agora pareciam ridículas nas minhas mãos. "Algumas semanas", respondeu vagamente. "A incorporadora dele quer reformular um condomínio inteiro no Jardim Paulistano. É um projeto grande." Coloquei as flores sobre a mesa. Não disse nada sobre nosso aniversário de casamento. Nem ela. Fui até a cozinha, abri a geladeira e peguei uma Brahma. O primeiro gole desceu amargo. Nos 15 anos de casamento, eu tinha aprendido a ler Fernanda como um livro aberto. E naquele momento cada página gritava mentira. Naquela noite, dormimos de costas um para o outro. Acordei várias vezes, observando o contorno do corpo dela sob o luar que entrava pela janela. Em algum momento peguei o celular dela sobre o criado mudo. A senha ainda era a mesma. A data do nosso casamento. Ironia das ironias. Não encontrei mensagens suspeitas no WhatsApp, mas notei que havia conversas arquivadas. Não tive coragem de abri-las. Não naquele momento. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Fernanda começou a sair mais cedo e voltar cada vez mais tarde. "Projeto grande", ela justificava. Eu fingia acreditar, assentindo enquanto o jantar esfriava na mesa. Às vezes, quando chegava, ela tinha aquele cheiro. Uma mistura de perfume masculino e culpa. No escritório, eu me afundava em processos para não pensar. Meu sócio, Paulo, chegou a perguntar se estava tudo bem. Menti, como fazemos quando a verdade é humilhante demais para ser compartilhada. "Só cansado", respondi, enterrando a cabeça em mais um contrato. Num domingo, Fernanda saiu logo cedo. "Vou almoçar com minha mãe", disse. Liguei para Dona Cecília no meio da tarde. "Fernanda?" "Não, filho. Não a vejo há 2 semanas." A voz da minha sogra trazia uma preocupação genuína que só intensificou minha dor. Foi nesse mesmo domingo que decidi agir. Não por impulso, mas porque a dúvida estava me corroendo por dentro. Peguei o carro e dirigi sem destino pelas ruas de Pinheiros, onde Fernanda dizia que estava o tal escritório da incorporadora.
Depois de algumas voltas, estacionei em frente a um café na Fradique Coutinho e esperei. Às 4:30 da tarde, vi o Audi preto de Marcelo parar em frente a um prédio residencial. Minutos depois, Fernanda saiu pela porta principal. Ela usava um vestido que nunca tinha visto antes e carregava uma pequena mala. Os dois se beijaram ali mesmo, na calçada, sem a menor preocupação com quem pudesse ver. Meu estômago se contorceu. Tirei o celular do bolso e registrei tudo. Quando Fernanda voltou para casa naquela noite, seu rosto ainda guardava aquele brilho de satisfação. Aquele sorriso não era mais para mim. Nunca tinha sido, percebi. Era o sorriso de alguém que vivia uma mentira e estava cansada de fingir. Como foi o almoço com sua mãe? Perguntei casualmente, enquanto ela jogava a bolsa no sofá. Ótimo, respondeu sem hesitar. Ela mandou lembranças. Foi nesse momento, vendo a facilidade com que ela mentia olhando nos meus olhos, que algo dentro de mim mudou. A dor não desapareceu, mas se transformou em algo frio e calculista. Eu não gritaria. Não imploraria por explicações. Não me humilharia pedindo para ela ficar. Em vez disso, sorri e disse: "Que bom. Quer um vinho?" Ela pareceu surpresa com minha tranquilidade. Assentiu, sem saber que, enquanto servia as taças, eu já planejava cada detalhe do que viria a seguir. A vingança, descobri naquela noite, é um prato que se come frio, e eu seria paciente o bastante para servi-lo na temperatura perfeita. O mês de maio chegou com aquela garoa fina que é a cara de São Paulo. Eu vivia agora em dois mundos. No primeiro, continuava sendo Ricardo, o advogado respeitado do Itaim, marido da bela arquiteta Fernanda. No segundo, era um detetive amador, catalogando cada mentira, cada ausência, cada desculpa esfarrapada. Comecei a criar uma rotina dupla. Durante o dia, no escritório, conduzia reuniões com clientes importantes como se nada tivesse mudado. À noite, quando Fernanda dizia que ficaria até tarde na incorporadora, eu me transformava. Passei a frequentar a academia do prédio, algo que nunca fizera nos últimos 5 anos. Renovei o guarda-roupa. Comecei a ler sobre investimentos, sobre viagem solo, sobre como reconstruir a vida depois dos 40. Mas também comecei a investigar. Não de forma obsessiva ou desesperada. Fiz tudo com a calma e a precisão que uso para montar um caso complexo no tribunal. Primeiro, contratei um técnico de TI do escritório para instalar um software no meu computador. É para recuperar uns arquivos antigos de um cliente, expliquei. Na verdade, o programa me permitiu acessar o backup do iCloud de Fernanda quando ela usava nossa rede Wi-Fi. Não me orgulho disso, mas quando se está afogando, qualquer tábua serve de salvação. O que encontrei confirmou minhas suspeitas, mas também me surpreendeu. Não era apenas um caso. Era uma vida paralela construída há mais de 1 ano. Havia centenas de mensagens entre ela e Marcelo, planos para o futuro, reservas de hotéis em Paraty, Campos do Jordão, até mesmo uma viagem planejada para Portugal em julho, justamente quando me disse que iria a um congresso de arquitetura em Brasília. Havia fotos, muitas fotos, deles juntos na praia, em restaurantes, dentro de um apartamento que eu nunca tinha visto antes. Em algumas, Fernanda usava joias que eu nunca tinha comprado. Em uma das imagens, eles brindavam com taças de champanhe. A legenda dizia: "Ao nosso futuro apartamento em Lisboa, Portugal." Então era esse o plano final. Sair do país, começar de novo, longe de mim, longe das pessoas que conheciam nossa história. Também encontrei transferências bancárias. Fernanda tinha aberto uma conta em outro banco onde depositava regularmente parte do dinheiro que ganhava com seus projetos. Dinheiro que deveria entrar para nossa poupança conjunta, para a casa na praia que sempre sonhamos construir em Ubatuba. À medida que as evidências se acumulavam em meu computador, senti uma estranha calma me dominar. Não era mais apenas traição. Era uma conspiração elaborada contra nossa vida em comum, contra nossos 15 anos juntos, contra todos os planos que fizemos na mesa do boteco da esquina, quando éramos 2 estudantes sonhadores sem dinheiro para mais que uma cerveja dividida. Numa terça-feira qualquer, durante o almoço, encontrei Paulo no restaurante japonês perto do escritório. Sempre fomos amigos além de sócios desde os tempos da São Francisco.
Pedi uma açaí e, entre um gole e outro, contei tudo. Não chorei, não lamentei. Apenas narrei os fatos como se fosse mais um caso jurídico complexo. E o que você vai fazer? Perguntou Paulo após um longo silêncio. Seus olhos, por trás dos óculos de grau, mostravam uma mistura de compaixão e desconforto. Ainda não sei, respondi, mexendo no shoyu com o hashi. Mas não vou ser o coitado da história. Paulo suspirou e colocou a mão no meu ombro. Qualquer coisa que precisar, conta comigo. Mas cuidado para não fazer besteira, Ricardo. Besteira? Sorri, bebendo o último gole da cerveja. Você me conhece. Sou filho de mineiro. Tenho paciência de Jó. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa, encontrei Fernanda assistindo a uma série na Netflix. Ela sorriu para mim, perguntou sobre meu dia, me ofereceu um pouco da sobremesa que havia comprado na doceria do Leblon quando estava visitando um cliente no Rio. Sentei-me ao seu lado e fingi interesse no doce e na série, enquanto tentava entender como ela conseguia manter aquela fachada tão bem. Estive pensando, disse ela de repente, pausando a Netflix. Faz tempo que não viajamos juntos. O que acha de irmos para algum lugar em julho? Tenho um congresso em Brasília, mas posso cancelar. Meu sangue gelou. Julho. O mês da viagem para Portugal com Marcelo. Sorri, como se achasse a ideia maravilhosa. Claro, seria ótimo. Para onde você gostaria de ir? Não sei. Talvez uma praia? Arraial do Cabo? Perfeito, respondi. Vou ver se consigo tirar uns dias do escritório. Era surreal. Ela estava ali, planejando uma falsa viagem comigo, enquanto já tinha passagens compradas com outro. Será que ela realmente acreditava que eu nunca descobriria? Ou simplesmente não se importava mais? No dia seguinte, pedi a Paulo que assumisse meus casos por algumas horas e fui até o bairro do Tatuapé. Estacionei em frente a um pequeno comércio com uma placa discreta. Detetive Oliveira. Investigações particulares. O homem que me atendeu tinha os cabelos grisalhos e uma expressão de quem já viu de tudo na vida. Não preciso que você a siga, expliquei depois de contar minha situação. Já sei o suficiente. Quero apenas informações sobre um imóvel e sobre esse homem. Entreguei a ele o endereço do apartamento que vi nas fotos e o nome completo de Marcelo, que encontrei nos documentos do iCloud. 3 dias depois, recebi um envelope no escritório. Oliveira era eficiente. Descobri que o tal apartamento estava no nome de uma empresa offshore, registrada por Marcelo há 6 meses. Também descobri que ele não era divorciado como dizia ser. Tinha uma esposa em Alphaville e 3 filhos adolescentes. A incorporadora existia, mas estava praticamente falida, sustentada apenas por investimentos externos suspeitos. Em outras palavras, Marcelo era uma fraude. E Fernanda, tão inteligente, tão sagaz nos negócios, tinha caído como uma patinha. No último relatório, encontrei algo que mudou tudo. Uma cópia de um contrato de compra e venda. O apartamento em Lisboa era real. Já tinha sido pago em parte, com o restante programado para ser quitado em julho, quando chegariam a Portugal. E o mais surpreendente, metade do valor inicial tinha saído de uma conta conjunta. A nossa conta conjunta. Fernanda tinha usado nosso dinheiro, nossa poupança para o futuro, para financiar sua fuga com o amante. Dinheiro que também era meu, fruto do meu trabalho, das minhas noites em claro preparando processos. Foi nesse momento que a raiva finalmente chegou. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva fria, calculista. Uma raiva que não nublava a razão, mas a aguçava. Naquela noite sentei em frente ao computador e comecei a planejar. Não seria uma vingança violenta ou escandalosa. Seria algo muito mais sofisticado. Algo que ela jamais esqueceria. Comecei a organizar todas as evidências em pastas digitais. Fotos, mensagens, transferências bancárias, o contrato do apartamento em Lisboa. Imprimi tudo em cópias coloridas de alta qualidade. Também salvei tudo em um pendrive pequeno, daqueles que cabem na palma da mão. Depois liguei para meu contador. Expliquei que queria fazer algumas mudanças nas minhas contas bancárias. Motivos pessoais, falei. Ele não questionou muito. Me conhecia há anos e sabia que eu não faria nada ilegal. Em seguida, liguei para uma corretora de imóveis amiga da minha irmã.
Queria saber quanto valia nosso apartamento na atual conjuntura do mercado. A resposta me agradou. Finalmente mandei uma mensagem para Paulo. Preciso de 2 semanas de licença em julho. Assuntos pessoais urgentes. A resposta veio rápido. Sem problemas. Já imaginava. Está tudo bem? Vai ficar, respondi. Deitado na cama, enquanto Fernanda tomava banho cantarolando uma música da Marisa Monte, sorri para o teto branco. Ela não sabia, mas cada nota falsa daquela canção estava construindo sua própria ruína. E eu seria apenas o espectador privilegiado de seu colapso. Junho chegou com um calor atípico para o inverno paulistano. As pessoas nas ruas do centro já não usavam casacos, e os bares da Vila Madalena transbordavam de gente aproveitando as noites mornas. Para mim, cada dia era um passo a mais na execução do meu plano. Comecei com pequenas mudanças. Passei a concordar com tudo que Fernanda sugeria. Quando ela mencionou a viagem para Arraial do Cabo em julho, não só concordei como sugeri estendermos para 10 dias. Podemos alugar uma casa na Praia Grande, disse observando um sorriso nervoso se formar em seus lábios. 10 dias? Não sei se consigo ficar tanto tempo longe do escritório. Você merece, amor. Respondi, usando o amor que há meses não saía da minha boca. Tem trabalhado tanto nesse projeto do Jardim Paulistano. Vi o desconforto em seus olhos. Ela estava contando os dias para julho, para Portugal, para sua nova vida longe de mim. E agora eu estava complicando tudo com meu súbito entusiasmo por férias conjuntas. Na semana seguinte, Cláudio, meu contador, me ligou confirmando que as alterações bancárias estavam concluídas. Abri uma nova conta em outro banco, transferi metade dos nossos investimentos para ela. Exatamente a metade que me cabia por direito. Deixei a outra metade intocada. Era o dinheiro dela, afinal. Também comecei a vender discretamente alguns dos meus pertences pessoais. O Rolex que ganhei quando completei 10 anos no escritório, a coleção de vinis dos Beatles que montei desde a faculdade, o relógio antigo que herdei do meu avô. Tudo foi transformado em dinheiro vivo, guardado em um cofre que aluguei no banco. Em casa, mantive a normalidade. Jantávamos juntos quando ela não inventava compromissos. Assistíamos séries no sofá, comentando sobre personagens como se ainda fôssemos cúmplices. Às vezes, quando ela adormecia, eu ficava observando seu rosto, tentando entender em que momento nos perdemos. Em que momento ela decidiu que 15 anos poderiam ser jogados fora por causa de um homem com um Audi e promessas de uma vida em Portugal. Numa quinta-feira, enquanto Fernanda estava no trabalho, soube depois que estava com Marcelo em um hotel em Guarulhos, contratei uma empresa de mudanças. Expliquei que precisava de um serviço discreto e eficiente para o início de julho. O gerente, um homem chamado Severino com sotaque nordestino carregado, garantiu que seus homens seriam rápidos como o vento e silenciosos como gatos. Também visitei 3 imobiliárias diferentes. Em cada uma, deixei um envelope lacrado com um amigo confiável. Só abra se eu pedir, instruí. Dentro de cada envelope, havia uma cópia das evidências da traição de Fernanda e instruções específicas. A peça central do meu plano, no entanto, exigiu mais criatividade. Fui até o shopping Iguatemi numa tarde chuvosa e comprei o presente mais significativo que já dei a alguém. Uma caixa de madeira laqueada, daquelas usadas para guardar joias ou documentos importantes. Custou-me quase R$1.000, mas cada centavo valeria a pena. Levei a caixa para casa escondida na pasta do trabalho e a guardei no fundo do armário do meu escritório. Naquela noite, enquanto Fernanda dormia, comecei a prepará-la cuidadosamente. Primeiro, coloquei no fundo uma cópia do extrato bancário mostrando a transferência que ela fez para a compra do apartamento em Lisboa, usando nosso dinheiro conjunto. Por cima, organizei cronologicamente as fotos dela com Marcelo, imprimindo apenas as mais significativas. O primeiro encontro em um restaurante em Moema. Eles se beijando na porta de um hotel na Alameda Santos. Os dois escolhendo móveis numa loja de decoração em Pinheiros. A selfie em frente ao computador com a passagem para Lisboa aberta na tela. Acrescentei também cópias das mensagens mais reveladoras. Não aguento mais fingir. Quero acordar todo dia ao seu lado sem ter que voltar para a casa dele. Ou
Já planejei tudo. Em julho estarei livre. Ricardo nunca desconfiará de nada até ser tarde demais. No topo de tudo, coloquei 3 itens especiais. A escritura do nosso apartamento, com um post-it onde escrevi: "Sua metade está segura, assim como a minha." Uma cópia do contrato de venda do apartamento em Lisboa, com as partes que mostravam o uso do nosso dinheiro conjunto destacadas em amarelo. E, finalmente, um envelope selado endereçado a Cristina, a esposa de Marcelo. Dentro deste último envelope não coloquei evidências da traição. Coloquei apenas um cartão com meu número de telefone e uma nota simples: "Temos mais em comum do que você imagina. Quando estiver pronta para saber a verdade sobre Marcelo, me ligue." Por fim, redigi uma carta. Não uma carta raivosa ou acusatória, mas uma carta de despedida. Comecei agradecendo pelos 15 anos, pelos momentos bons, pelos sonhos que construímos juntos. Depois, com a mesma calma, expliquei que sabia de tudo: do affair, do dinheiro desviado, do apartamento em Lisboa, da vida dupla. "Não estou escrevendo para fazer você se sentir culpada", concluí. "Estou escrevendo para que saiba que escolhi me libertar. Não de você, mas da mentira em que vivíamos. Você fez sua escolha muito antes de abrir esta caixa. Agora, estou fazendo a minha. Quando você ler isto, já estarei longe. Não me procure. Nossos advogados cuidarão dos detalhes. Desejo sinceramente que encontre o que está buscando, Fernanda. Espero apenas que valha todos os estragos que deixou para trás." Assinei, dobrei cuidadosamente e coloquei sobre todo o restante. Fechei a caixa, passei a chave e a escondi novamente no fundo do armário. Na manhã seguinte, Fernanda comentou durante o café que eu parecia diferente. "Você está mais leve", disse ela, estudando meu rosto com uma curiosidade genuína. "Talvez esteja", respondi, sorrindo enquanto bebia meu café. "Acho que estou ansioso pela nossa viagem para Arraial." Ela desviou o olhar constrangida. "Sobre isso, não sei se vou conseguir ir. Surgiu um problema com o projeto. Posso ter que ir a Brasília para aquele congresso." "Que pena", falei, mantendo o tom desapontado, mas compreensivo. "Talvez da próxima vez." Ela pareceu aliviada com minha reação. Pobre Fernanda. Não fazia ideia de que eu já sabia que suas passagens para Lisboa estavam marcadas para 15 de julho. Que ela e Marcelo planejavam uma vida nova, longe do Brasil, longe de mim, longe da esposa dele que nem imaginava estar sendo traída. No escritório, Paulo me chamou para conversar. Fechou a porta da sala e me encarou com preocupação. "Ricardo, você está bem? De verdade?" "Nunca estive melhor", respondi. E pela primeira vez em meses, não era mentira. "Você anda estranho, calmo demais. Isso me preocupa." Sorri. Paulo era um bom amigo. "Não se preocupe, não vou fazer nenhuma loucura. Só estou me preparando." "Para quê?" "Para o resto da minha vida." Ele não perguntou mais. Paulo sempre foi assim. Sabia quando parar. Na primeira semana de julho, intensifiquei os preparativos. Aluguei um apartamento mobiliado em Campinas, cidade grande o suficiente para me perder, mas perto o suficiente para continuar trabalhando no escritório em São Paulo. Transferi gradualmente algumas roupas e objetos pessoais para lá, sem que Fernanda percebesse. A mudança oficial aconteceria quando ela estivesse no congresso em Brasília. Também comprei uma passagem de avião. Não para Portugal como ela, mas para o Rio Grande do Sul. Sempre quis conhecer a Serra Gaúcha no inverno. Seria meu presente de despedida para mim mesmo. Alguns dias sozinho entre vinhedos cobertos de geada, bebendo um bom merlot e começando a planejar minha nova vida. No dia 10 de julho, Fernanda anunciou que precisaria viajar no dia 14. O congresso começou a ser organizado de última hora. Mentiu descaradamente. "Volto no dia 25. "Claro, sem problemas", respondi. "Vou aproveitar para visitar meu pai em Belo Horizonte." Outra mentira. Meu pai falecera há 3 anos. Ela assentiu, distraída, provavelmente pensando na lista de coisas que precisaria levar para Portugal. Naquela noite, enquanto ela tomava banho, vasculhei sua bolsa e encontrei o passaporte escondido em um bolso interno. Folheei rapidamente.
O visto para a União Europeia estava lá, recém-emitido. Devolvi tudo ao lugar, com um sorriso triste. 3 dias depois, chegou a véspera da viagem para Brasília. Fernanda estava estranhamente animada, cantarolando pela casa enquanto arrumava a mala. Uma mala grande demais para um simples congresso de 5 dias. Preparei um jantar especial. Filé ao molho madeira, o prato favorito dela, com um vinho caro que comprei especialmente para a ocasião. Conversamos sobre amenidades. Eu, sabendo que seria nossa última refeição juntos. Ela, ansiosa pelo voo do dia seguinte que a levaria para longe de mim para sempre. Quando terminamos, trouxe a sobremesa, pudim de leite condensado, outra preferência dela, e coloquei a caixa de madeira laqueada sobre a mesa. "O que é isso?" perguntou, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e desconforto. "Um presente de despedida", respondi calmamente. "Para você levar na viagem." Fernanda pegou a caixa, sentindo o peso nas mãos. "Posso abrir agora?" "Na verdade", falei, levantando-me da mesa. "Prefiro que abra amanhã, depois que eu sair para o escritório. É algo pessoal." Ela pareceu intrigada, mas não insistiu. Colocou a caixa sobre o balcão da cozinha e voltou à sobremesa. Naquela noite, enquanto Fernanda dormia ao meu lado pela última vez, fiquei acordado observando o teto. 15 anos de história terminando não com gritos ou lágrimas, mas com uma caixa de madeira cheia de verdades que ela nunca imaginou que eu descobriria. No escuro, permiti-me um único sorriso. Amanhã, quando ela abrisse a caixa, entenderia que sua fuga perfeita tinha um pequeno detalhe que não planejou. Eu sempre estive 2 passos à frente. O dia 14 de julho amanheceu com uma garoa fina, típica daqueles invernos paulistanos que parecem nunca acabar. Levantei às 5:30, antes que o despertador tocasse. Fernanda ainda dormia profundamente, enrolada nas cobertas do nosso lado da cama. Ou melhor, do que costumava ser o nosso lado da cama. Tomei banho e me vesti em silêncio, escolhendo com cuidado cada peça. Queria estar impecável para meu último dia como marido de Fernanda. Terno cinza escuro, gravata bordô, o perfume polo que ela me deu no último aniversário. Uma ironia que ela nem perceberia. Antes de sair, parei alguns instantes observando-a dormir. Seu rosto estava sereno, quase infantil. Difícil acreditar que por trás daquela expressão tranquila se escondia alguém capaz de planejar uma fuga, uma traição tão elaborada. Por um breve momento, senti uma pontada de dúvida. Será que eu estava indo longe demais? Mas então lembrei das fotos, das mensagens, do nosso dinheiro sendo usado para construir uma vida com outro homem. A hesitação desapareceu. Deixei sobre a mesa da cozinha um bilhete simples. "Tenha uma boa viagem. Volto tarde do escritório hoje. Não esqueça de abrir seu presente. Beijo, R." Ao lado posicionei a caixa de madeira laqueada, agora com uma pequena fita vermelha amarrada. Um toque final para meu presente de despedida. No elevador encontrei Dona Olga, nossa vizinha do 1402. Ela sorriu amavelmente como sempre fazia. "Bom dia, Ricardo. Saindo cedo hoje?" "Bom dia, Dona Olga." "Sim, dia cheio no escritório." "E como vai a Fernanda? Faz tempo que não a vejo." "Está bem. Na verdade, viaja hoje para um congresso em Brasília." "Que bom." Ela hesitou como quem tem algo a dizer, mas não sabe se deve. "Sabe, Ricardo, outro dia a vi com um senhor no shopping Higienópolis. Parecia muito à vontade. Pensei em cumprimentar, mas estavam tão entretidos que achei melhor não interromper. Engoli em seco. Então até Dona Olga, uma senhora de quase 70 anos, tinha percebido. Sorri educadamente. Deve ser um cliente. Ela tem trabalhado muito ultimamente. O elevador chegou ao térreo, poupando-me de mais constrangimentos. Me despedi e caminhei até a garagem. Meu Corolla estava estacionado ao lado do Fit de Fernanda. Por um instante, pensei em riscar a lataria do carro dela. Um gesto infantil de raiva. Mas não. Minha vingança seria muito mais sofisticada que um simples dano material. Dirigi até o escritório no Itaim, mas não subi. Estacionei, esperei 15 minutos e saí novamente. Segui para o aeroporto de Congonhas, onde peguei o primeiro voo para Porto Alegre. Não avisei ninguém, nem mesmo Paulo. Precisava deste tempo sozinho.
Durante o voo, imaginei várias vezes a cena. Fernanda acordando, tomando café, vendo a caixa. Talvez a deixasse para depois, ansiosa com os preparativos da viagem a Brasília. Talvez a abrisse imediatamente, curiosa sobre o que poderia ser. De qualquer forma, quando o fizesse, seu mundo desabaria como um castelo de cartas. Cheguei a Porto Alegre por volta do meio-dia. O frio gaúcho era cortante, bem diferente da garoa morna de São Paulo. Aluguei um carro e segui para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A viagem de 2 horas pela estrada sinuosa foi quase terapêutica. As paisagens dos vinhedos, mesmo no inverno, tinham uma beleza austera que combinava com meu estado de espírito. No hotel, um lugar charmoso em meio aos parreirais, desliguei o celular e entreguei-o na recepção. Se alguém ligar, diga que cheguei bem, mas que estou em um retiro de silêncio. O recepcionista assentiu, sem fazer perguntas. No sul, as pessoas respeitam a privacidade alheia. Passei o resto do dia caminhando entre os vinhedos, conversando com os produtores locais, visitando pequenas adegas. À noite, sentei-me na varanda do hotel com uma taça de vinho tinto e um livro que há tempos queria ler. Pela primeira vez em meses, não havia peso no meu peito. Estava livre. Enquanto isso, a 1.200 quilômetros de distância, imagino que o inferno particular de Fernanda estava apenas começando. Em São Paulo, Fernanda acordou tarde naquela manhã. A mala já estava pronta ao lado da porta, contendo muito mais que o necessário para um congresso em Brasília. Documentos importantes, suas joias favoritas, roupas suficientes para começar uma nova vida. Depois de hoje, ela não voltaria mais. Marcelo ligaria à tarde confirmando os últimos detalhes. O voo para Lisboa sairia às 23h45 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele a buscaria às 8 da noite, quando Ricardo estaria supostamente trabalhando até tarde no escritório. Era perfeito. Levantou-se, vestiu o hobby de seda e foi até a cozinha. Sobre a mesa viu o bilhete e a caixa com a fita vermelha. Sorriu, intrigada com o gesto de Ricardo. Ultimamente ele andava tão atencioso, tão compreensivo, quase a fazia sentir remorso. Quase. Preparou um café, sentou-se e puxou a caixa para perto. Era pesada, elegante. Por um momento sentiu uma pontada de culpa. Ricardo sempre teve bom gosto para presentes. Lembrou-se do colar de pérolas no primeiro aniversário de casamento, da viagem surpresa para Buenos Aires nos 5 anos, do anel de esmeralda nos 10 anos. Sempre tão atencioso, tão previsível. Marcelo era diferente. Imprevisível, excitante. Com ele sentia-se viva novamente, jovem, desejada. Não apenas a esposa do advogado bem-sucedido, mas uma mulher por inteiro. Puxou a fita vermelha, abriu a tampa da caixa e congelou. No topo, uma carta com a letra inconfundível de Ricardo. Abaixo dela, papéis, fotos, documentos. Seu coração acelerou. Com as mãos trêmulas, abriu a carta e começou a ler. Cada palavra era como uma lâmina, cortando as ilusões que construíra tão cuidadosamente. Ele sabia de tudo. De Marcelo, do apartamento em Lisboa, do dinheiro desviado. Cada mentira, cada encontro, cada mensagem. Tudo. Sentiu o sangue fugir do rosto. Largou a carta e começou a revirar freneticamente o conteúdo da caixa. Lá estavam todas as evidências organizadas cronologicamente como um processo judicial. Mensagens que achava estarem seguras no iCloud. Fotos que pensou nunca serem descobertas. Extratos bancários mostrando transferências que acreditava serem invisíveis para Ricardo. O envelope endereçado a Cristina foi o golpe final. Fernanda conhecia esse nome. A esposa de Marcelo. A mulher que ele dizia não amar mais, que era apenas um obstáculo burocrático em sua vida. Ricardo não apenas sabia de tudo, ele estava prestes a expor tudo também. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. Pegou o celular e discou para Marcelo. Atendedor automático. Tentou novamente. Nada. Correu para o computador e acessou o aplicativo do banco. A conta conjunta ainda estava lá, com metade do valor que deveria ter. Exatamente a metade que pertencia a Ricardo.
Ele havia sido meticuloso até nisso. Tentou ligar para o escritório dele. A secretária atendeu. Dr. Ricardo não vem hoje. Disse que estava de licença por 2 semanas. Assuntos pessoais. Fernanda desabou na cadeira. Sua mente trabalhava freneticamente. As malas prontas. O voo para Lisboa à noite. O apartamento já parcialmente pago. O plano perfeito agora estava em ruínas. Foi então que notou outro detalhe. Alguns objetos pessoais de Ricardo estavam faltando. A escova de dentes. Alguns livros favoritos. O porta-retrato com a foto dos pais que ficava sempre na mesa de cabeceira. Percorreu o apartamento, abrindo gavetas, checando armários. Vários itens tinham desaparecido. Não muitos, apenas o suficiente para ela perceber que não fora apenas uma saída para o trabalho. Ricardo havia partido. E de alguma forma ele estava vários passos à frente em um jogo que ela nem sabia que estavam jogando. Sentou-se no sofá, segurando a carta, tentando processar o que acontecera. 15 anos de casamento terminando não com uma discussão acalorada, não com um pedido de divórcio formal, mas com uma caixa de madeira laqueada contendo os cacos de sua traição. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era Marcelo. Fernanda, está tudo pronto para hoje à noite? Ela hesitou, olhando para as evidências espalhadas sobre a mesa. Marcelo, temos um problema. Ricardo descobriu tudo. Silêncio do outro lado da linha. Depois a voz de Marcelo, agora sem o charme habitual. Como assim tudo? Tudo. Nós. Lisboa. O dinheiro. Ele sabe até da Cristina. Merda! A voz de Marcelo estava carregada de pânico. Ele falou com ela? Não sei. Mas deixou um envelope endereçado a ela com seu telefone. Você precisa destruir isso, agora. É tarde demais, Marcelo. Ricardo foi embora. Levou algumas coisas, deve estar fora da cidade. Isso não importa. Temos que seguir com o plano. O voo é hoje à noite. Fernanda fechou os olhos, subitamente cansada. A adrenalina do choque inicial estava passando, dando lugar a uma clareza dolorosa. Você não entende. Ele sabe do apartamento em Lisboa. Sabe das transferências. Se formos, ele pode denunciar por desvio de dinheiro. Usamos a conta conjunta, lembra? Encontraremos outro lugar. Podemos ir para Espanha, Itália. Com que dinheiro, Marcelo? Ricardo retirou a parte dele da conta. Metade do que tínhamos se foi. Outro silêncio. Quando Marcelo falou novamente, sua voz tinha mudado. Mais fria. Mais calculista. Quanto ainda temos? Fernanda sentiu um arrepio. Nós ou eu? Tanto faz. Precisamos recalcular. Foi nesse momento que ela entendeu. Não era ela quem Marcelo queria. Era o dinheiro. O dinheiro que agora estava pela metade. Preciso desligar, disse, sentindo as lágrimas finalmente chegarem. Te ligo depois. Desligou antes que ele pudesse responder. Voltou à caixa, remexendo novamente seu conteúdo. Entre as fotos e documentos encontrou algo que não tinha notado antes. Uma fatura de hotel em nome de Marcelo. Não qualquer hotel, mas um resort em Angra dos Reis. A data era de 3 meses atrás. O registro mostrava 2 hóspedes, Marcelo e uma mulher chamada Débora. Não Fernanda, Débora. O chão parecia estar desabando sob seus pés. Não apenas Ricardo sabia de tudo, ele sabia até o que ela mesma desconhecia. Marcelo a traía. O homem pelo qual estava abandonando 15 anos de casamento, sua reputação, sua segurança, estava traindo-a antes mesmo que fugissem juntos. Sentou-se no chão da sala, cercada pelas evidências de sua própria estupidez, e chorou como não chorava desde a infância. Não pela perda de Ricardo, essa perda ela havia aceitado meses atrás. Chorou pela própria ingenuidade, pela arrogância de achar que merecia algo melhor, quando na verdade estava trocando ouro por bijuteria barata. Passei 5 dias na Serra Gaúcha, hospedado naquele hotel entre os vinhedos, bebendo vinho e redescobrindo quem eu era quando não estava sendo o marido traído de Fernanda. Caminhei por entre parreiras dormentes no frio do inverno. Conversei com produtores rurais de mãos calejadas e sorrisos genuínos. Visitei pequenas vinícolas familiares, onde o tempo parecia correr mais devagar. Foi numa dessas vinícolas que conheci Antônio, um senhor de quase 70 anos que herdara o negócio do pai,
que por sua vez o recebera do avô, imigrante italiano. Sentamos à mesa rústica de sua adega, compartilhando uma garrafa de vinho tinto encorpado, enquanto ele me contava a história da propriedade. "O senhor é casado?" perguntou ele depois de algumas taças, notando minha aliança que, por hábito, ainda não havia tirado. "Era", respondi, girando o anel no dedo. "Ou talvez ainda seja, tecnicamente. Estou em uma espécie de limbo matrimonial." Antônio assentiu, como quem conhecia bem aquela situação. "Minha primeira esposa me deixou há 30 anos. Fugiu com o contador da vinícola. Levou metade das economias e minha dignidade." "Como sobreviveu a isso?" perguntei, genuinamente curioso. Ele sorriu, enchendo novamente nossas taças. "No início, pensei que não sobreviveria. Depois, percebi que não tinha escolha. As videiras não esperam um coração partido sarar para dar uvas. A vida continua, com ou sem nossa permissão." Aquela frase ficou comigo. A vida continua, com ou sem nossa permissão. Antônio tinha razão. Independente do que Fernanda fizesse com o conteúdo daquela caixa, independente de seu desespero ou arrependimento, o mundo seguiria girando. E eu precisava girar com ele. No 6º dia, finalmente liguei meu celular. Havia 27 chamadas perdidas de Fernanda, 12 mensagens de voz e incontáveis mensagens de texto. Não ouvi nenhuma, não li nenhuma. Em vez disso, liguei para Paulo. "Onde diabos você se meteu?" Foi como ele atendeu. "Estou preocupado há dias." "Estou bem", respondi, sentindo a brisa fria da serra no rosto enquanto observava o pôr do sol tingir os vinhedos de dourado. "Estou em Bento Gonçalves." "Rio Grande do Sul? O que está fazendo aí?" Respirando, falei simplesmente. "Como estão as coisas por aí?" Paulo hesitou. Sua esposa apareceu no escritório. Estava descontrolada. "Queria saber onde você estava. Dizia que precisava falar com você urgentemente." "E o que você disse a ela?" "A verdade, que não fazia ideia." "Ricardo, o que está acontecendo?" Contei a ele sobre a caixa, sobre as evidências, sobre minha partida. Paulo ouviu em silêncio, suspirando ocasionalmente. "Você sabia que ela também ligou para sua irmã em Belo Horizonte?" "Achava que você tinha ido para lá." "Isso me surpreendeu." "Minha irmã disse algo?" "Apenas que você não estava lá. Mas pelo tom de voz dela ao telefone acho que já sabia de tudo." Sorri. Patrícia sempre fora minha confidente. Não contei a ela sobre meu plano, mas tinha desabafado meses atrás sobre minhas suspeitas. Minha irmã era inteligente o suficiente para juntar as peças. "E o tal de Marcelo?" perguntei, tentando soar casual. Paulo deu uma risada seca. "Aí é que está a cereja do bolo. A esposa dele, uma tal de Cristina, ligou para o escritório hoje procurando por você. Parece que recebeu um envelope misterioso com seu número, mas não conseguiu te contatar. Então Fernanda havia enviado o envelope." Interessante. O que ela queria? Agradecer, aparentemente. E discutir opções legais nas palavras dela. "Deixou o contato caso você queira retornar." Fiz uma anotação mental para ligar para ela quando voltasse a São Paulo. Não por vingança ou por querer alimentar o drama, mas por uma questão de princípios. Cristina merecia saber a verdade tanto quanto eu. "Quando você volta?" perguntou Paulo. "Em 2 dias. Preciso passar em Campinas antes." "Campinas?" "Meu novo endereço temporário. Te conto pessoalmente." Desliguei e voltei a contemplar o pôr do sol. Uma sensação estranha me invadiu. Não era exatamente felicidade, mas uma espécie de paz. Como alguém que finalmente solta um peso que carregava há tanto tempo que nem se lembrava mais como era viver sem ele. Retornei a São Paulo numa segunda-feira chuvosa, típica da cidade. Não fui para nosso, agora apenas dela, apartamento. Segui direto para Campinas, onde passei a noite no apartamento que havia alugado. Era menor que o de São Paulo, obviamente, mas tinha seu charme. Um quarto, sala ampla com varanda, cozinha americana. O suficiente para recomeçar. Na terça, fui ao escritório como se nada tivesse acontecido. Paulo me olhou preocupado quando entrei, mas logo percebeu que eu estava bem. Verdadeiramente bem. "Tem uma pilha de processos te esperando", disse ele, indicando a montanha de papéis sobre minha mesa.
E uma fila de clientes ansiosos. Ótimo, respondi, pendurando o paletó e arregaçando as mangas. O trabalho é o melhor remédio. Mergulhei na rotina jurídica como quem encontra um velho amigo. Petições, audiências, reuniões com clientes. A familiaridade daquele mundo me reconfortava. Ali, eu não era o marido traído. Era apenas Ricardo Mendes, advogado respeitado e especializado em direito empresarial. No fim do dia, quando já estava arrumando minhas coisas para retornar a Campinas, Dona Marlene, a secretária do escritório, bateu na porta. Doutor Ricardo, tem uma senhora querendo falar com o senhor. Não tinha agendamento, mas insistiu. Antes que eu pudesse perguntar quem era, vi uma mulher entrando na minha sala. Era alta, elegante, com cabelos castanhos cortados na altura dos ombros e olhos verdes penetrantes. Reconhecia imediatamente das fotos que o detetive Oliveira tinha me mostrado. Cristina. Espero não estar interrompendo, disse ela com uma voz mais firme do que eu esperava. Sou Cristina Almeida. Acredito que tenha enviado algo para mim. Pedi que Dona Marlene nos deixasse a sós e indiquei a cadeira à frente da minha mesa. Cristina sentou-se, as costas retas, a bolsa de marca de luxo repousando no colo como um escudo. Na verdade, respondi calmamente, foi minha esposa quem enviou. Mas sim, o envelope era meu. Ex-esposa, pelo que entendi. Assenti. Em breve, oficialmente. Cristina suspirou, relaxando um pouco os ombros. Recebi as fotos, os extratos. Tudo. Ela me olhou diretamente nos olhos. Por quê? Por que me enviar isso? Porque você merecia saber, assim como eu merecia. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, como se digerisse aquela resposta simples. Sabe, eu desconfiava, disse finalmente. Marcelo andava diferente, distante, sempre em reuniões, sempre com o celular guardado. Clássico, não é? Ela deu uma risada sem humor. Mas nunca imaginei que fosse tão... elaborado. Um apartamento em Lisboa? Sério? A essa altura, comentei. Acho que nenhum de nós dois sabe a extensão completa do plano deles. Deles, repetiu ela, com uma entonação amarga. Como se fossem uma unidade. Patético. Cristina respirou fundo. Confrontei Marcelo. Mostrei as provas. Sabe o que ele disse? Que eu estava exagerando, que eram apenas negócios, que sua esposa era apenas uma cliente importante. E você acreditou? Ela me lançou um olhar que misturava desprezo e tristeza. Acreditei por 15 minutos. O tempo que levei para arrumar uma mala, pegar as crianças na casa da minha mãe e me hospedar no apart-hotel onde estou desde então. Fez uma pausa, ajeitando o cabelo atrás da orelha. 3 dias depois, quando ele percebeu que eu não voltaria, confessou tudo. Chorou como uma criança. Disse que estava apaixonado, mas que tinha sido um erro, que a amante o havia seduzido. Fernanda, corrigi automaticamente. Minha esposa tem nome. Ex-esposa. Ela devolveu com um leve sorriso. Sorri de volta. Havia algo reconfortante em conversar com alguém que entendia exatamente o que eu estava passando. O que você pretende fazer agora? Perguntei. Divorciá-lo, obviamente. Já contratei um advogado, um dos melhores de São Paulo, dizem. Não tão bom quanto eu, tenho certeza. Brinquei, tentando aliviar o clima. Foi por isso que vim. Ela respondeu, séria novamente. Achei que talvez pudéssemos colaborar, compartilhar informações, fazer com que eles paguem não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. Considerei a proposta por um momento. Era tentador. Uma aliança com Cristina significaria acesso a informações sobre Marcelo, que poderiam facilitar meu divórcio. Mas então lembrei das palavras de Antônio, o produtor de vinhos. A vida continua, com ou sem nossa permissão. Cristina, falei suavemente, entendo o que está propondo, mas não tenho interesse em prolongar essa história. Quero apenas virar a página e seguir em frente. Se precisar de informações específicas para seu processo, ficarei feliz em ajudar. Mas não quero fazer disso uma cruzada. Ela me estudou por alguns segundos, como se tentasse decifrar se eu estava sendo sincero. Você é diferente do que imaginei, disse finalmente. Achei que estaria mais... amargurado. Estive.
admiti. Por meses. Mas descobri que a amargura só me aprisionava a algo que já não existia mais. Cristina mordeu o lábio pensativa. Talvez você esteja certo. Ela tirou um cartão da bolsa e o colocou sobre minha mesa. De qualquer forma, se mudar de ideia ou precisar de qualquer informação sobre Marcelo, me avise. Parece que agora somos membros do mesmo clube exclusivo e indesejado. Levantei-me e estendi a mão. Clube dos Recomeços Forçados. Ela apertou minha mão sorrindo pela primeira vez desde que entrara na minha sala. Gosto desse nome. Soa mais esperançoso do que Clube dos Cornos Abandonados. Rimos juntos, e por um instante a dor que compartilhávamos pareceu menos pesada. Depois que Cristina saiu, permaneci sentado em minha cadeira, contemplando os últimos raios de sol que entravam pela janela. O mundo lá fora continuava girando. Pessoas indo e vindo, amando, traindo, perdoando, recomeçando. A vida seguindo seu curso implacável. Peguei o telefone e disquei o número da imobiliária. Era hora de oficializar a venda do apartamento que dividira com Fernanda. Metade para ela, metade para mim. Um corte limpo sem ressentimentos. Enquanto esperava ser atendido, tirei finalmente a aliança do dedo. O círculo de pele mais claro marcava os 15 anos de casamento como uma cicatriz. Mas cicatrizes eventualmente desbotam. E novas histórias começam a ser escritas na pele que um dia foi ferida. 6 meses se passaram como um suspiro. O outono pintava as poucas árvores de Campinas com tons de vermelho e dourado quando assinei os papéis do divórcio. Foi mais rápido e menos traumático do que imaginei. Fernanda não contestou nada. Não exigiu mais do que lhe cabia por direito. Talvez por culpa. Talvez por pressa em encerrar aquele capítulo que havia se transformado em pesadelo para ela também. Soube por Paulo que ela continuava em São Paulo. O sonho português tinha evaporado junto com Marcelo, que voltara para a esposa depois de perceber que seu império financeiro estava em risco com o divórcio que Cristina havia impetrado. Ironias da vida. O homem que prometera amor eterno e uma nova vida no velho continente escolhera o conforto material, quando confrontado com a possibilidade de perder a fortuna da família. Eu não sentia nenhum prazer com o sofrimento de Fernanda. Na verdade, com o passar dos meses, o que restou foi apenas uma espécie de melancolia distante, como quem olha para uma fotografia antiga de um lugar que nunca mais visitará. Minha vida em Campinas tomou forma própria. O apartamento alugado se transformou em lar com pequenos toques. Uma estante de livros que ocupava toda a parede da sala, um sofá novo comprado em uma loja de design no Cambuí, quadros abstratos que encontrei em uma feira de arte no centro de convivência. Não era o apartamento sofisticado que tinha em São Paulo, mas era genuinamente meu. O trabalho continuava exigindo que eu passasse 3 dias por semana na capital. Nos outros 2, atendia clientes no pequeno escritório que montei em Campinas, em sociedade com uma jovem advogada recém-saída da Unicamp. Júlia era brilhante, com especialização em propriedade intelectual, um nicho que complementava perfeitamente minha expertise em direito empresarial. A rotina de viagens frequentes entre as 2 cidades poderia ser cansativa, mas eu a encarava como um período de transição necessário. A estrada Anhanguera, que antes me parecia apenas uma via expressa monótona, transformou-se em um espaço de reflexão. Nos 90 minutos de carro, ouvindo MPB ou podcasts de história, eu pensava sobre as escolhas que me trouxeram até aquele ponto e as que ainda teria pela frente. Numa dessas viagens, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi no viva voz, seguindo à risca as leis de trânsito. Ricardo, é a Cristina. A voz dela me pegou de surpresa. Depois daquele encontro no escritório, trocamos algumas mensagens protocolares sobre os processos de divórcio, mas nada além disso. Cristina, que surpresa, tudo bem? Tudo ótimo, na verdade. Finalizei meu divórcio ontem. Estou oficialmente livre. Sorri, genuinamente feliz por ela. Parabéns. Como se sente? Como se tivesse perdido 20 quilos. Ela riu. Mas, na verdade, liguei por outro motivo. Lembra que você me indicou aquele advogado especialista em direito imobiliário internacional? O Dr. Nogueira? Sim, claro. Graças a ele descobrimos que Marcelo tinha mais propriedades fora do país do que imaginávamos, inclusive uma na França, em Provence.
Pelo acordo, metade dela é minha agora. Isso é excelente, respondi, imaginando onde aquela conversa iria chegar. Vou visitar a propriedade no próximo mês para decidir se vendo ou alugo. E, bem, pensei se você não gostaria de ir comigo, como amigo, ela acrescentou rapidamente. Acho que seria bom ter uma segunda opinião jurídica. E também, bem, seria agradável ter companhia. A proposta me pegou desprevenido. Não havíamos nos visto desde aquele dia no escritório, apesar das mensagens ocasionais. Seria apenas uma semana. Continuou ela, interpretando meu silêncio como hesitação. Sei que você tem o escritório, mas... Adoraria. Interrompi, surpreendendo até a mim mesmo com a rapidez da resposta. Faz tempo que não tiro férias de verdade. E nunca estive em Provence. Combinamos os detalhes da viagem enquanto eu continuava na estrada. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo. Não por expectativas românticas. Era cedo demais para isso, para nós dois. Mas pela simplicidade com que a vida às vezes nos oferece novos caminhos, quando menos esperamos. Então, na semana seguinte, enquanto almoçava em um restaurante por quilo perto do Fórum de Campinas, vi Fernanda. Ela estava sentada sozinha em uma mesa perto da janela, remexendo a comida sem muito interesse. Parecia mais magra, com olheiras visíveis mesmo de longe. Usava roupas simples, sem os acessórios de marca que tanto apreciava antes. Meu primeiro impulso foi sair discretamente, evitando o encontro. Mas então pensei melhor. Paguei minha refeição e caminhei até a mesa dela. Olá, Fernanda. Ela levantou os olhos, surpresa. Por um instante vi pânico em seu rosto, rapidamente substituído por resignação. Ricardo, disse baixinho, não sabia que você frequentava Campinas. Moro aqui agora, respondi, mantendo o tom neutro. Tenho um pequeno escritório na Rua Conceição. Ela assentiu, evitando meu olhar. Legal. Um silêncio desconfortável pairou entre nós. Tantos anos juntos e agora mal conseguíamos manter uma conversa trivial. Você está bem? Perguntei finalmente. Fernanda deu um sorriso triste. Estou sobrevivendo. Consegui alguns projetos pequenos em Valinhos e Vinhedo. Nada comparado ao escritório em São Paulo, mas é um recomeço. Então ela também havia se mudado para a região. Interessante como a vida nos levava por caminhos paralelos, mesmo após a separação. E você? Ela perguntou, finalmente me olhando nos olhos. Parece bem. Estou, respondi honestamente. Trabalho, casa nova, novos amigos. A vida segue. Outro silêncio. Desta vez, foi ela quem o quebrou. Ricardo, eu queria te pedir desculpas. Sei que é tarde, que não muda nada, mas sinto muito. De verdade, por tudo. Não havia o que dizer, nem perdão a conceder, nem raiva a expressar. Era simplesmente um fato, como a chuva que começava a cair lá fora. Obrigado por dizer isso. Falei finalmente. Espero que encontre o que está procurando, Fernanda. Ela assentiu, os olhos marejados. Você também. Já encontrei, respondi, com uma certeza tranquila que me surpreendeu. Preciso ir agora. Tenho audiência daqui a pouco. Virei-me para sair, mas ela chamou meu nome. Olhei para trás. A caixa, disse ela. Foi brilhante. Terrível, mas brilhante. Nunca imaginei que você... Sorri. Ninguém nunca imagina, até acontecer. Saí do restaurante sob a garoa fina, sem olhar para trás. Havia algo libertador naquele encontro breve. Como o último nó de uma corda sendo finalmente desatado. No final daquele mês, voei para a França. Cristina me encontrou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Estava radiante, com um vestido leve e os cabelos soltos. Uma versão mais relaxada da mulher tensa que conheci em meu escritório meses antes. A viagem de carro até Provence foi encantadora. Campos de lavanda, vinhedos, vilarejos medievais que pareciam congelados no tempo. Conversamos sobre tudo. Nossos divórcios, claro, mas também sobre livros, filmes, política, gastronomia. Descobri que ela era fã de cinema francês, que falava 3 idiomas fluentemente e que sonhava em abrir uma pousada boutique algum dia. A propriedade em questão era um bastide, uma casa de campo tradicional provençal, com paredes de pedra, janelas azuis
e um jardim que parecia saído de um quadro impressionista. Tinha 5 quartos, piscina, um pequeno vinhedo e vista para as montanhas. "O que você acha?" perguntou Cristina, enquanto caminhávamos pelo jardim perfumado de lavanda e alecrim. "Devo vender ou transformar no meu projeto de pousada?" Contemplei a casa de pedra banhada pelo sol dourado do final da tarde. Pensei em destinos, escolhas, recomeços. "Depende", respondi. "O que você quer para seu futuro? Um recomeço rápido com o dinheiro da venda? Ou um projeto de vida que exigirá tempo, dedicação, mudanças?" Ela me olhou com uma expressão pensativa. "Sabe, quando descobri sobre Marcelo e sua esposa, ex-esposa, achei que nunca mais confiaria em ninguém, que passaria o resto da vida me protegendo de novas decepções. E agora? Agora percebo que isso seria deixá-los vencer. Seria permitir que uma traição definisse toda a minha vida futura." Ela fez uma pausa olhando para a casa. "Acho que quero o projeto. Quero construir algo novo, algo completamente meu." Sorri, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. "Então você tem sua resposta." Naquela noite jantamos na varanda sob um céu estrelado como nunca havia visto em São Paulo ou Campinas. O vinho local era perfeito, assim como o queijo, o pão, as azeitonas. Cristina contou histórias dos tempos de faculdade na Sorbonne. Eu compartilhei memórias da minha infância em Minas Gerais. Não falamos sobre o passado recente, sobre traições ou vinganças. Não havia necessidade. Estávamos ali, sob as estrelas da Provence, escrevendo um novo capítulo, cada um em seu próprio livro, mas de alguma forma compartilhando as páginas. Quando voltamos ao Brasil, 2 semanas depois, a viagem se estendeu para incluir Nice e Marsella. Eu já havia decidido. Venderia minha parte do apartamento em São Paulo definitivamente e compraria uma casa em Campinas. Algo com jardim, talvez próximo à universidade. Também decidimos, sem grandes declarações ou promessas, que continuaríamos a nos ver. Não por carência ou por medo da solidão, mas porque genuinamente gostávamos da companhia um do outro. 2 adultos que sobreviveram a tempestades semelhantes e agora navegavam em águas mais calmas, apreciando a jornada sem pressa de chegar a um destino específico. Em uma manhã de domingo, quase 1 ano depois de ter deixado aquela caixa de madeira laqueada para Fernanda, acordei na minha nova casa em Campinas. O sol entrava pelas janelas do quarto, iluminando os lençóis brancos e o rosto sereno de Cristina, que dormia ao meu lado. Lá fora, no pequeno jardim que comecei a cultivar, as primeiras flores da primavera desabrochavam. Levantei-me sem fazer barulho e fui preparar café. Enquanto a água fervia, olhei pela janela da cozinha para o dia que começava. Não era Lisboa, nem Provence. Era apenas uma cidade do interior paulista numa manhã de domingo. Mas era real, era presente e era meu. A vingança que planejei há 1 ano atrás não foi apenas contra Fernanda. Foi contra a vida que eu estava vivendo, contra a mentira que havia se tornado meu casamento. A caixa de madeira laqueada não foi apenas um presente para minha ex-esposa, mas também para mim mesmo. Uma caixa de onde saiu não apenas a verdade dolorosa sobre ela, mas também minha própria libertação. Servi 2 xícaras de café e voltei para o quarto. Cristina estava acordada, sentada na cama com os cabelos despenteados e um sorriso sonolento. "Bom dia", disse ela, aceitando a xícara que lhe ofereci. "Bom dia", respondi, sentando-me ao seu lado. O café estava perfeito. O momento era simples. O futuro incerto como sempre foi e sempre será. Mas havia paz nessa incerteza. E pela primeira vez em muito tempo, verdade em cada gesto, em cada palavra, em cada sorriso. A vida seguia, com ou sem nossa permissão. E era linda por isso mesmo,